Hoje você vai aprender a criar esse agente Photoshop que usa a nova melhor IA para editar imagens, o Nano Banana do Google, para editar uma imagem baseada no texto que você pediu. Ele também mescla duas imagens que você enviou, e também você pode dizer um texto, como você quer que ele mescle essas imagens. E ele também usa o VO3 para gerar vídeos incríveis a partir dessas imagens, tanto as que você gerou usando o Nano Banana, quanto as que você enviou para ele diretamente pelo Telegram. Então, vamos ver ele funcionando na prática. Eu vou mostrar ainda nesse vídeo como configurar todas as suas credenciais e como baixar esse template de forma 100% gratuita, para você conseguir usar esse agente também. Antes da gente ver como configurar tudo, vamos ver ele funcionando na prática. Eu vou executar o workflow e vou enviar uma foto para ele. Ele então vai salvar essa foto automaticamente no Google Drive, em uma pasta que você escolher. Depois ele vai organizar o texto, enviar pra gente, e ele sempre pergunta como a gente quer nomear essa foto. Então a gente vai dar um nome para ela. Botar relógio Life Vivara. Executar o workflow para ele enviar. Agora ele vai buscar a ferramenta de alterar o nome e vai alterar o nome no nosso Google Drive. E vou pedir para ele: quero gerar uma imagem profissional onde esse relógio esteja caindo para o fundo de uma piscina e que o fundo dessa piscina esteja coberto de ouro. Essa foto deve ser no estilo das propagandas da Rolex. E vou enviar para ele. Vou executar o workflow. Ele está usando o GPT-Mini para pensar, e ele nos fez essas perguntas. Caso ele ache que o prompt foi vago, ele faz algumas perguntas para melhorar esse prompt, então posso prosseguir com a estética, tudo mais, vou responder ele aqui. Sim, quero no estilo da Rolex, na orientação horizontal, eu quero um close-up do relógio e que tenha bolhas sim nas imagens, eu gosto disso. Vou executar o workflow, enviar. O agente está usando a ferramenta editar imagem, que a gente deu acesso ao Nano Banana e a gente vai ver ela já, para então salvar a imagem no Google Drive e nos enviar pelo Telegram. Então vamos ver o resultado. Pronto, a imagem foi criada, relógio Life Vivara, piscina close-up, esse é o nome que ele deu. É só a gente abrir aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui maior, e esse foi o resultado. Muito bom para a primeira tentativa. Agora o que a gente vai fazer é pedir para ele gerar um vídeo a partir dessa imagem. Agora eu quero gerar um vídeo a partir dessa imagem, onde esse relógio esteja caindo para o fundo dessa piscina que tem esses elementos de ouro no fundo dela. Vou executar o workflow, enviar, e a gente só está tendo que executar o workflow aqui para a gente visualizar em tempo real na nossa frente. Seria só a gente ativar esse fluxo e a gente só precisaria enviar as mensagens pelo Telegram, não precisaria ficar executando o workflow toda vez. Ele está pensando, puxou a ferramenta geração de vídeo, que a gente usa o VO3 para gerar esse vídeo, mas você poderia usar a ferramenta que você quiser. A gente vai ver certinho como esses fluxos, esses 3 fluxos funcionam. A gente vai ver aqui como configurar tudo, e se você quiser fazer alguma alteração, melhorar ele para o que você precisa, você fica à vontade. Eu vou mostrar daqui a pouco como baixar esses 4 fluxos de forma 100% gratuita, e você vai ver como configurar todas as credenciais. Ele buscou os arquivos que a gente gerou no nosso Google Drive, usando essa ferramenta que a gente criou, para então gerar um vídeo a partir dessa imagem. E esse foi o resultado do vídeo que a gente gerou. Vou abrir ele em tela cheia para a gente visualizar, e ficou ótimo para um primeiro pedido. A gente ainda poderia aperfeiçoar e falar que a gente quer mudar isso, mudar aquilo, mas a gente vai testar agora o mesclar imagens. Eu vou enviar 2 imagens e pedir para ele combinar elas. Agora eu também abri o Google Drive pra gente dar uma olhada, e como você pode ver, o relógio Life Vivara que a gente enviou ficou salvo aqui nessa pasta, e aqui estão alguns outros itens que eu enviei, um vestido verde, uma foto da Gisele Bündchen, bolsa, enfim. E nessa outra pasta ficam as fotos que a gente gerou usando o Nano Banana. Mas agora eu queria mostrar que, por exemplo, eu posso simplesmente pedir para ele gerar uma imagem da Gisele Bündchen usando o vestido verde. E a gente não precisaria enviar de novo pelo Telegram. É exatamente o que eu vou pedir agora. Quero combinar a foto da Gisele Bündchen com a foto do vestido verde. Quero que a Gisele Bündchen esteja usando esse vestido verde nessa foto. Executar workflow e enviar para ele. Ele está trabalhando, diminuir para a gente conseguir visualizar em tela cheia. E ele nos fez algumas perguntas. As 2 imagens já são essas que estão no seu Google Drive, então vou responder. Sim, quero o resultado fotorrealista. Eu respondi as perguntas que ele fez para melhorar o prompt e vou enviar. Vamos ver o resultado que ele vai trazer. Ele primeiro buscou os arquivos na nossa ferramenta do Google Drive, os arquivos gerados e os arquivos enviados, e agora está mesclando essas imagens. E ele nos enviou o resultado dessa imagem, mas antes eu queria mostrar as fotos de referência que a gente enviou, que foram essa foto da Gisele Bündchen, nessa passarela, essa foto desse vestido verde,
e eu pedi para ele misturar as duas. Esse foi o resultado final. Exatamente na passarela, com as pessoas aqui do lado, as mesmas pessoas, e ele adicionou o vestido nela. E olha a consistência desse vestido com o que a gente enviou. Agora eu vou pedir para ele editar essa imagem que a gente criou. Quero editar essa última foto que você gerou da Gisele Bündchen com vestido verde. Eu quero que nessa nova foto essa modelo esteja caminhando em um pier no Rio de Janeiro com iluminação profissional como se fosse um comercial. E vou enviar para o nosso agente. Vamos ver. O agente Photoshop está usando a ferramenta Editar Imagem, que é um fluxo que a gente vai ver em breve como ele funciona, e vai nos dar um resultado. Vamos abrir o resultado. Eu vou abrir para a gente visualizar melhor. E, realmente, a Gisele Bündchen, nem ela reconheceria que não é ela, realmente com as montanhas do Rio de Janeiro e em um pier. Exatamente como a gente pediu, com iluminação profissional, perfeito. Ela também atualizou aqui em tempo real essa foto, então já está salva dentro do nosso Google Drive, tanto essa quanto a outra foto. E vamos ver como esse fluxo funciona. Começando pela entrada. O nosso gatilho é toda vez que a gente recebe uma mensagem naquele bot do Telegram, esse fluxo é iniciado, então ele separa, caso tenha só texto, ele envia direto para o nosso agente Photoshop. Caso tenha uma imagem, ele passa aqui para cima, ele baixa essa imagem do Telegram, depois ele envia para o nosso Google Drive, para a pasta que a gente selecionou aqui, depois ele organiza o texto e envia para o agente. Dentro do nosso agente, esse foi o prompt que a gente enviou. Você é um agente assistente pessoal, seu trabalho é usar as ferramentas às quais tem acesso para ajudar o usuário em suas solicitações. E eu disse quais ferramentas ele tem acesso: alterar nome, usa essa ferramenta para mudar o nome de uma foto, mesclar imagens, usa essa ferramenta para combinar duas imagens, pesquisar arquivos brutos, para pesquisar imagens que eu tenha enviado pelo Telegram, pesquisar imagens geradas por IA, para pesquisar as imagens que ele gerou usando o Nano Banana, editar imagem, usa essa ferramenta para editar imagem, e imagem para vídeo, para transformar uma imagem em um vídeo. Depois eu dei as instruções. Se o usuário enviar uma foto, pergunte a ele como gostaria de nomear essa foto no Google Drive, e é por isso que toda vez que a gente envia uma foto para ele, ele nos pergunta como a gente quer nomear ela. E a gente pediu para ele enviar exatamente essa mensagem: como você gostaria que eu nomeasse essa foto no seu Google Drive? E depois que o usuário responde, ele altera o nome usando a ferramenta Alterar Nome, que a gente explicou para ele aqui em cima o que ela faz. E eu também pedi para sempre que ele for gerar um vídeo a partir de uma imagem, para ele buscar os arquivos que ele gerou com inteligência artificial e os arquivos que a gente enviou para ele pelo Telegram, que ele salvou todos no Google Drive, para ver quais desses eu quero usar como referência na criação desse vídeo. Voltando agora para o nosso fluxo, a gente também tem o nosso cérebro, que a gente usou como modelo o GPT-5 Mini, e você poderia deixar esse agente muito mais inteligente usando o GPT-5. O 2.5 Flash da Gemini é o modelo de fallback que a gente está usando, ou seja, caso a gente não consiga usar esse modelo por algum motivo, como por exemplo, acabou os nossos créditos da OpenAI, ele vai usar esse modelo para que esse agente não pare de funcionar. Então, caso esse não funcione, ele vai usar esse. Essa é a nossa memória, e eu deixei uma janela de contexto de 5 mensagens, ou seja, ele vai ler as 5 últimas mensagens que a gente enviou para usar elas como contexto, e para entender melhor o que a gente está pedindo, porque às vezes a gente envia uma mensagem: eu quero editar essa imagem, e depois você envia uma outra mensagem: mas agora eu quero fazer isso também nessa edição. Então ele vai ler as últimas mensagens para entender o que você está querendo dizer de uma forma melhor. Você pode aumentar essa janela de contexto simplesmente aumentando aqui. Eu vou manter 5 mesmo. Seguindo agora para o nosso banco de imagens, essa é a ferramenta que altera o nome de uma foto dentro do nosso Google Drive, e como você pode ver, todos os parâmetros desse agente vão ser definidos automaticamente pelo modelo de IA. Significa que eu não escrevi nenhum parâmetro. Todos os parâmetros foram criados pela IA. E para fazer isso, você vai ver que ele vem assim, é só você apertar aqui para pedir para o modelo definir esse parâmetro para a gente, e pronto. O modelo foi definido pelo parâmetro. Ou seja, ele usa a inteligência artificial para entender qual nome a gente pediu no prompt que a gente enviou. O parâmetro que define qual arquivo a gente quer atualizar dentro do Google Drive também foi definido automaticamente pelo modelo. Seguindo agora para buscar arquivos enviados, a gente está procurando nessa pasta quais foram os arquivos enviados, e é exatamente a pasta que a gente usa aqui. E aqui ele mostra os arquivos que ele encontrou dentro dessa pasta. E ele mostra o ID desse arquivo, o nome dele e o link de exibição. Se a gente copiar aqui e colar, a gente vai conseguir ver esse arquivo. E é esse link que o Nano Banana e o VO3 precisam para conseguir acessar esses arquivos e baixar eles, e usar eles como referência. E esses foram os arquivos que ele encontrou. Esse é o ID da imagem, esse é o nome da imagem e esse é o link de exibição dessa imagem. E ele está entregando o ID, o nome
e o link, porque foi exatamente o que a gente pediu para ele adicionar. Esses campos que a gente pediu, o de ID, o de nome e o link. E são só esses que a gente precisa. A gente fez a mesma coisa no buscar arquivos gerados por IA. A única diferença é que essa é uma outra pasta, ou seja, eu estou usando uma pasta para as fotos que a gente envia pelo Telegram e uma outra pasta para as fotos que ele cria usando a inteligência artificial. E nessa pasta das fotos geradas por inteligência artificial, essa é a ID da imagem, esse é o nome e esse é o link. Eu peço os mesmos parâmetros e eu defini os parâmetros aqui embaixo. O que muda é só a pasta que eu escolhi. E finalmente agora a gente chega no nosso fluxo do Nano Banana. E em breve a gente vai para o do VO3. Primeiro vamos começar pelo editar uma imagem. Eu dei essa descrição para ele. Chama essa ferramenta para editar uma imagem. Você deve fornecer um novo título para a imagem, um prompt de imagem e o ID dessa imagem. E os dados que a gente pede para serem enviados para esse novo fluxo são o título da imagem que ele vai gerar, o prompt da imagem que ele vai gerar e o ID da imagem que ele vai usar como referência. E então esses dados são enviados para esse fluxo, que é o nosso fluxo que acessa o Nano Banana, bem aqui. Então primeiro, assim que esse fluxo é acionado, ele baixa esse arquivo a partir do ID da imagem que a gente enviou. Eu vou abrir uma execução para você conseguir entender visualmente. E por exemplo, nessa execução, foi quando a gente pediu o relógio da Vivara na piscina, um close-up. Esse foi o prompt que ele enviou, esse foi o título que ele deu, e esse foi o ID da imagem que a gente quer usar como referência. Então ele baixou esse arquivo usando o ID da imagem, e aqui está o arquivo. Depois ele enviou essa imagem para um banco de dados de imagem pública, que é o ImageBB, e eu vou te mostrar como conectar as credenciais dela já, mas demora 30 segundos. E depois que essa imagem é enviada para um banco de dados público que o Nano Banana consegue acessar, essa imagem é gerada por ele. E o prompt a gente envia aqui, que no caso foi o que a gente pediu anteriormente. Ele simplesmente traduziu para isso. Aqui a gente envia a URL pública dessa imagem, do ImageBB, o número de imagens que a gente quer gerar, que é só uma, e qual formato dessa imagem a gente quer. Pode ser PNG ou JPEG. Logo em sequência, a gente espera 10 segundos e confere se essa imagem foi gerada. Caso essa imagem não tenha sido gerada ainda, ele aguarda 5 segundos e tenta novamente até conseguir. Aqui você pode ver que ele acionou uma vez e da segunda vez ele já conseguiu e foi bem sucedida. Então ele baixa essa imagem, que no caso ela está aqui, foi a imagem que ele gerou. Depois a gente envia esse arquivo para essa pasta do Google Drive, que a gente escolhe bem aqui, e foi assim que a gente organizou. Essa imagem foi criada e nomeada como, e o nome dessa imagem, e esse é o link dessa imagem no Google Drive, e o link da imagem para enviar para o usuário final, que no caso é o nosso Telegram. Depois essa mensagem é enviada de volta para o nosso agente e ele envia a resposta final. Esse é o nosso fluxo que combina duas imagens, que mescla duas imagens. Então o nosso prompt chega, depois ele passa por um novo agente, criador de prompt, que melhora esse prompt enviado. E a gente falou para ele que ele é um criador de prompt para geração de imagem com inteligência artificial. Eu explico como ele deve criar esse prompt. Depois ele passa para o Edit Fields, que envia as duas mensagens. Esse é o ID das mensagens que a gente quer usar como referência. Depois ele separa, porque as duas imagens chegaram aqui como um item e a gente quer separar em 2 itens, então a gente passa para cá, como você pode ver agora são 2 itens. Depois a gente baixa esses arquivos separadamente, um de cada vez no nosso Google Drive. Depois a gente busca esses arquivos no nosso Google Drive e baixa eles, e a gente consegue visualizar eles aqui. Tá carregando, não carregou. Enfim, não tá carregando, mas você consegue... Aqui. Você consegue visualizar ele aqui, essa outra imagem também. E aí a gente baixa elas, depois a gente envia para o ImageBB para ficar salvo em um banco de dados público que o Nano Banana consiga acessar. Depois a gente junta esses 2 itens de novo para virar só um item e a gente envia para o Nano Banana. E aqui embaixo a gente diz qual o prompt, quais as imagens de referência, número de imagens que a gente quer gerar, qual formato a gente quer gerar. Dessa vez eu pedi JPEG. Logo depois ele aguarda 10 segundos de novo, e a mesma coisa do outro fluxo, essa parte final. Ele procura se tem o resultado, caso não tenha ainda ele tenta de novo até ele conseguir. Então ele baixa essa imagem, envia para o nosso Google Drive na pasta que a gente escolhe aqui e envia o resultado de volta para o nosso agente principal para enviar a resposta. E por último, como funciona a nossa geração de vídeos a partir de uma imagem com o VO3. E eu vou abrir esse fluxo, e esse é o nosso fluxo que gera vídeos com VO3. Então a gente envia esses dados, a gente envia o ID do arquivo de referência, qual prompt a gente quer usar no vídeo, qual o ID do chat do Telegram e qual imagem a gente quer usar como referência para gerar esse vídeo. Eu vou voltar
para o nosso fluxo do VO3, que é esse. Então a gente visualiza qual o arquivo que a gente enviou, o file ID. Então a gente busca o arquivo pelo ID. Depois a gente baixa ele no nosso Google Drive e envia para o ImageBB, mesmo começo. Depois a gente gera o vídeo, usando dessa vez o VO3, ao invés de usar o Nano Banana para gerar a imagem. E isso é o que a gente pediu, esse é o prompt, e aqui a gente dá qual o prompt, se a gente quer gerar áudio ou não. Eu botei falso, você poderia botar true, que é verdadeiro, então ele geraria o áudio. E a diferença é que gerar o áudio você paga 2 vezes mais, e eu não acho que o áudio do VO3 é muito bom. Qual a URL da imagem de referência, então a URL do ImageBB, para ele conseguir acessar, e qual a duração desse vídeo. E eu pedi 8 segundos. Depois ele espera 1 minuto, e dessa vez a gente aguarda mais, porque o VO3 demora mais para gerar vídeo do que o Nano Banana demora para gerar imagem, claro. Depois a gente espera para ver se esse resultado chegou ou não. Caso esteja aguardando, a gente espera mais 30 segundos e tenta de novo, até ele ter sucesso. Quando ele tem sucesso, a gente baixa esse vídeo e tanto envia pelo Telegram, quanto baixa esse arquivo em uma pasta que a gente escolheu aqui, que no caso foi essa pasta que eu escolhi, dentro do nosso Google Drive. E finalmente vamos ver como baixar todos esses fluxos de forma 100% gratuita, eu vou disponibilizar ele para vocês, e como conectar todas as suas credenciais do Google Drive, Telegram, do Nano Banana, do VO3, para você conseguir usar ele agora mesmo. Eu deixei esse guia de configuração para facilitar essa configuração para vocês, então vocês vão ter que importar os 4 workflows. Então esse workflow, Agente Photoshop, e todos os outros 3 que a gente usou aqui. Eu vou disponibilizar todos esses na comunidade grátis. Para baixar esses 4 fluxos é só você entrar na nossa comunidade gratuita, o link está na descrição. Você vai entrar aqui, você pode tanto filtrar como pelos vídeos do YouTube, e vai ser o último vídeo, dependendo de quanto tempo você está assistindo, ou então você pode pesquisar exatamente pelo título do vídeo do YouTube que você está lendo aí. Então eu vou pesquisar, por exemplo, multiagentes, e tem esse vídeo, você vai acessar, e aqui está o arquivo que você tem que baixar. Só você clicar em download, que você vai baixar o arquivo. Depois é só você vir no seu N8N, vou criar no workflow só para você visualizar, importar do arquivo, e você vai selecionar o arquivo no seu computador. E caso você não tenha uma conta ainda no N8N ou queira criar uma nova, o link para criar uma conta no N8N com 15 dias grátis tá na descrição também. Depois que você baixar esses arquivos e importar para o seu N8N, você tem que configurar o seu modelo de chat, que no caso a gente está usando o OpenAI ou o Gemini, e o Gemini você consegue testar ele bastante de graça, sem adicionar nenhum cartão, mas o que eu recomendo atualmente é o da OpenAI, o ChatGPT. Para configurar ele é muito fácil, caso você não saiba, você vai acessar esse link, é só clicar em OpenAI, você vai acessar a sua conta, configurações, chave de API, criar nova chave de API, você vai dar um nome para ela, criar chave, e é só você copiar a sua chave aqui, acessar o seu GPT-5 Mini, você vai ver que tem que criar uma nova credencial, vou clicar aqui, criar nova credencial, você vai adicionar a sua chave de API, salvar e pronto. Conexão bem sucedida. Caso você nunca tenha adicionado nenhuma forma de pagamento, o mínimo que você pode adicionar na plataforma, você vem aqui, a gente está nas configurações ainda, onde tem a chave de API, mas você vem em Billing e você pode adicionar um crédito que você queira aqui. O mínimo é de $5, então se eu tentar botar $3, ele não vai deixar, o mínimo são 5, que dá mais ou menos R$27, e super vale a pena, vai durar muito, você vai conseguir testar todos os modelos da OpenAI. E ainda melhor que usar o ChatGPT dentro da plataforma deles, porque aqui você consegue forçar o uso da melhor versão do ChatGPT 5. Voltando para o nosso fluxo, depois de conectar o seu modelo de chat, você precisa conectar suas credenciais do Telegram, e eu tenho um vídeo que explica tanto como conectar as credenciais do Telegram, quanto as do Google Drive. Eu vou deixar ele no card aqui em cima, em algum lugar, só você clicar lá e assistir esse vídeo, que você vai entender melhor até como um agente de IA funciona. E por último, as últimas credenciais que você tem que conectar, que são o ImageBB, que a gente está usando como banco de dados de imagem pública, e a FallAI, que é a plataforma que a gente está usando para enviar os pedidos para o Nano Banana e para o VO3. Nele você consegue com uma chave de API, e para conseguir a chave de API você vai criar a sua conta, vir em chave de API e criar chave de API, que você dá a descrição e é só copiar a sua chave de API. E você vai precisar acessar todos os seus fluxos que usam ou Nano Banana ou VO3, ou seja,
esses 3 fluxos secundários. Eu vou entrar no imagem para vídeo, por exemplo. Sempre o primeiro é o ImageBB e os próximos são The Fall AI. Nesse caso são esses 3. Você vai ter que entrar e conectar a sua header. Você vai criar uma nova credencial, você vai colar a sua chave de API aqui. Você pode trocar o nome se você quiser, salvar e conexão bem sucedida. Você já pode fechar, já está conectado com essa credencial. Agora você vai precisar entrar nas outras também e conectar a credencial que você configurou agora. O download não precisa. Você vai fazer as mesmas coisas nos outros fluxos, onde é mesclar a imagem, porque sempre esse primeiro é o do ImageBB. A gente vai configurar agora. Já, na verdade. Então você vai acessar os do Fall AI, vai ter certeza que sua credencial está conectada, é só você selecionar aqui. Ele não está vendo o que eu acabei de criar, porque a gente tem que... Eu vou salvar, vou atualizar a página e você vai ver que agora a gente já tem as nossas credenciais aqui também. Então, se você não estiver achando ela, você não precisa conectar de novo aqui. É só você atualizar a página no seu outro fluxo que ela vai estar disponível aqui. Vai fazer a mesma coisa com Get Results, escolher sua credencial, Download não precisa. E por último, editar imagem. Mesma coisa, vai conectar aqui, Download não precisa. E agora, vamos ver os preços para gerar essas imagens e os vídeos, usando o Nano Banana e o Veo 3. Os preços para gerar imagens com o Nano Banana tá 4 cents por imagem, ou seja, com $1 você consegue gerar 25 imagens. Então, com R$ 5,70 você gera 25 imagens. Já o Veo 3, ele custa 10 cents por segundo de vídeo, sem áudio. Caso tenha áudio, vai custar 15 cents por segundo de vídeo. Então, um vídeo de 10 segundos vai custar $1,50. E só para método de comparação, vamos ver o 3 normal, sem ser o Fast. Ele tá 20 cents sem áudio e 40 cents com áudio. E nesse momento, o Veo 3 e o Veo 3 Fast tá com uma promoção de 50% dentro do Fall AI. Então, tá valendo muito a pena testar agora. Você vai precisar adicionar um dinheiro, é só você clicar aqui nesse mais, adicionar a quantidade que você quer aqui. É um mínimo de $10 dentro do Fall AI, que dá mais ou menos R$57. Vai dar para você gerar muitas imagens e testar alguns vídeos também. Então é só você comprar aqui, adicionar o seu cartão e você vai poder usar à vontade. E por último, eu vou entrar no ImageBB para a gente configurar rapidinho. Você vai criar uma conta, entrar com o Google aqui, vai selecionar a sua conta, continuar. E assim que você criar a sua conta, você vai vir em sobre, API, criar chave de API, copiar essa chave. Você precisa entrar nos seus 3 fluxos secundários. Eu vou acessar eles aqui. Primeiro, imagem para vídeo, você vem, configura aqui. Na autenticação, você não precisa mexer em nada. E no valor, você cola a sua chave de API. É só isso que você precisa fazer. Você vai fazer a mesma coisa em todos os fluxos. Onde tem API de BB, você vai entrar, vai adicionar a sua chave, colar. E a mesma coisa no último fluxo. Aqui também, logo aqui embaixo. E tem algumas formas de você deixar esse fluxo ainda melhor. Algumas delas poderiam ser, além desses 3 bancos de imagem, você adicionar mais uma ferramenta que busque imagens na internet e baixe elas para você. Então, toda vez que você falar, por exemplo, sobre o Neymar, ele vai buscar imagens do Neymar para usar como referência na criação dessas imagens. Uma outra forma de melhorar esse fluxo seria na geração de vídeo com Veo 3. Eu vou abrir o fluxo para a gente visualizar melhor. E logo antes de baixar a imagem, você poderia adicionar bem aqui um agente de IA para melhorar esse prompt para você e ainda antes dele adicionar, por exemplo, um nó do Gemini para analisar essa imagem, entender o que existe dentro dela para conseguir criar prompts ainda melhores para o seu agente gerador de vídeo. E esses são só alguns exemplos, mas você pode melhorar esse agente e deixar ele do jeito que você quiser. E se você quiser aprender mais sobre N8N, eu acabei de lançar uma Masterclass que vai te levar do básico até o avançado em N8N sem precisar programar e no menor tempo possível. E essa pode ser uma das últimas oportunidades de conseguir comprar ela no preço promocional de pré-venda. E se você não tem condições financeiras de comprar essa Masterclass, me envie uma mensagem pelo chat da nossa comunidade grátis que eu vou te ajudar por lá. Eu vou oferecer 3 vagas gratuitas para pessoas que se encontrem nessa situação. Então me envie uma mensagem por lá, eu vou fazer uma filtragem para ter certeza que essas vagas estão indo para as pessoas certas, mas pode ser você. E para todo mundo, é isso e até o próximo vídeo.